Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal da nossa igreja. Nós agora estamos transmitindo a mensagem, mais uma mensagem das nossas celebrações da noite. Eu estou aqui da minha casa porque, na verdade, a nossa reunião presencial hoje foi cancelada em função de uma atividade que realizamos na parte da tarde. E agora nós estamos transmitindo a mensagem para os nossos irmãos e irmãs que não puderam participar dessa atividade. E você, meu amigo, minha amiga que nos acompanha, que está seguindo essa série de mensagens sobre a família, você é o nosso convidado especial, a nossa convidada especial para partilhar desse momento com a gente. Para nós, meditar na palavra de Deus é algo muito importante, principalmente quando a gente trata de questões tão vivas, tão urgentes, como são os conflitos vividos em família. Nós já estamos falando nesse mês de maio sobre um tema que eu acho que eu poderia ter pensado nisso quando eu tive o meu primeiro filho e quando eu fui pai pela primeira vez, porque é um tema que mexe com o coração da gente. A série se chama O que Todo Filho Gostaria que Seus Pais Soubessem. Bom, eu estou me preparando para ser avô. Para mim, está funcionando da seguinte maneira: o que todo neto gostaria que seus avós soubessem. Mas nunca é tarde para a gente aprender determinadas coisas na vida. Até porque os filhos, para nós que somos pais, todo mundo sabe disso, né? Eles sempre serão eternas crianças. São nossos queridos e queridas que nos acompanham a vida toda. E sempre temos algo a oferecer, algo a ensinar, algo a compartilhar com eles e com elas, e eles com a gente também, por que não? Eles nos inquirem, eles nos interpelam o tempo todo sobre coisas que eles gostariam que nós soubéssemos. Tenho certeza disso, tenho certeza que até mesmo na velhice, um pai precisa aprender coisas a respeito daquilo que seu filho quer saber, que ele não consegue ver isso em enciclopédia, em pesquisa do Google. Ele precisa ver isso na vida, se espelhar em alguém. A vida é feita de espelho, a gente se espelha na vida das pessoas que nós amamos. E nós estamos seguindo esta série de maneira que a gente está levantando questões que talvez nós não tivéssemos tempo de fazer isso na nossa correria, no dia de hoje, nas coisas que fazemos no dia a dia. Por isso, meus queridos, minhas queridas, vamos a mais uma reflexão sobre isso. Nosso tema de hoje é a respeito das nossas emoções. Como nós lidamos com elas, não é? E eu vou fazer uma distinção aqui que parece tão sutil, mas ela é muito importante. A distinção entre emoções e sentimentos. Nós vamos mergulhar na palavra de Deus para descobrir como que essas coisas nos interferem em nossa vida e como é importante a gente aprender a lidar com isso o mais cedo possível. Com certeza, todo filho, toda filha gostaria que seu pai, sua mãe, seus avós aprendessem alguma coisa sobre como lidar com as suas próprias emoções. Como nós estamos fazendo sempre, eu vou fazer aqui a apresentação, porque como nós não estamos no presencial, nós não temos aqui aquele nosso costume de preencher o esboço. Você não vai ter o esboço contigo. Então, vamos acompanhar aqui pelo data show que preparei para esta série de mensagens. Bom, a série chama-se O que Todo Filho Gostaria que Seus Pais Soubessem. Estamos partindo do pressuposto de que a família é um espaço de cuidado. Acho que é o melhor espaço de cuidado que nós temos para lidar com as pessoas que nós amamos. É o melhor espaço. É onde nós convivemos mais de perto.
Você consegue esconder determinadas coisas dos seus amigos, mas dos seus filhos, dos seus pais, do seu cônjuge, você não consegue esconder. Você vive aquilo que você é na frente das pessoas que você ama. Então, é na família, é aí na sua casa, onde você vai ter a oportunidade de cuidar e de ser cuidado. Muito bem, gente. A nossa mensagem de hoje vai falar sobre as emoções. Aprender a lidar com as nossas emoções. Meus queridos, minhas queridas, como os nossos filhos gostariam que nós aprendêssemos a lidar com as nossas próprias emoções, mas também com as emoções deles. Todos nós somos movidos por emoções, todos nós temos sentimentos, todos nós experimentamos afetos, sensações, enfim, toda sorte de mobilização espiritual, mental, para nos estimular, motivar, incentivar a fazer coisas importantes, a evitar erros, a também cuidarmos de pessoas, nos relacionarmos melhor. O texto que eu escolhi para esta meditação encontra-se em Provérbios, capítulo 25, verso 28. Está aí para você essa expressão bíblica e eu gostaria que você pudesse guardar em seu coração, lembrar todos os dias dessa afirmação do sábio. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Meu querido, minha querida, se você não aprendeu ainda a dominar suas emoções e seus sentimentos, olha, você é uma tragédia. Olha, desculpa aí falar assim, mas eu também sou. Se eu não consegui lidar com todas elas. Lidar com as emoções é muito difícil, muito. E você não imagina o quanto é difícil a gente fazer isso o tempo todo. Acho que você imagina sim, porque você também tenta fazer isso. Mas vamos pensar aqui juntos e juntas como é que nós podemos fazer isso à luz das Escrituras. Na verdade, a gente precisa partir desse pressuposto de que todo filho, toda filha, gostaria que seus pais soubessem que todos nós, todo ser humano, mesmo o mais pequititinho, até o mais idoso, todos somos vulneráveis. Somos movidos por emoções. Somos frágeis. Podemos chorar, podemos sorrir, podemos ficar tristes, podemos ficar alegres, podemos ficar decepcionados, podemos ficar vislumbrados, podemos ficar para baixo, mas podemos ficar eufóricos. Não é verdade? Todo mundo pode passar por isso. Eu vou contar uma particularidade, uma experiência que eu tive com uma bebê que eu conheci esses dias, nesta semana. Eu achei a criança tão linda, e eu disse, e ela sorria para mim quando estava no colo da mãe. Enquanto estava no colo da mãe, ela sorria para mim, brincava comigo, lançava olhares, mexia a mãozinha. Até que eu resolvi pegá-la no colo. Aí, quando eu a peguei no colo, ela ameaçou chorar olhando para a mãe. Eu não pensei duas vezes. Brinquei um pouquinho com a criança e logo devolvi para a mãe. Aí a mãe ficou triste, pois, poxa, pastor, a minha filha ficou triste com você. Ela não é de fazer isso. Aí eu expliquei para ela de que uma criança, um bebê, ainda não sabe lidar bem com as suas emoções. Ela não sabe distinguir o que é alegria e o que é tristeza, o que é medo e o que é encantamento. Ela não sabe distinguir essas coisas. Por isso, ela não sabe quando ela precisa chorar e quando ela precisa sorrir. E ela faz essas confusões porque está aprendendo a lidar com as suas emoções. Aí eu disse, é perfeitamente compreensível. Eu sei que ela está aí aprendendo a lidar com as suas emoções. E eu é que não quero forçar a ela ter que lidar com uma coisa que vai trazer a ela constrangimento. Por isso, meus queridos, minhas queridas, anotem essa frase para você.
Anotem, isso é uma descoberta que a gente precisa fazer todo dia. Ter sentimentos e emoções reconhecidos por alguém é uma das maiores necessidades de todo ser humano para o seu desenvolvimento pessoal. Quando alguém compreende que nós estamos tristes ou alegres, ou até que não sabemos lidar muito bem com isso, acho que a gente está aprendendo a ser pessoas melhores. A gente está crescendo emocionalmente. A gente está partindo rumo a uma maturidade. Principalmente quando somos reconhecidos por aqueles e aquelas que exercem importantes papéis em nossa vida, como os nossos pais, os nossos avós, os nossos tios, né, tias. Eles são muito importantes para a nossa vida. Então, saber lidar com isso é algo muito importante para o nosso amadurecimento. E olha aqui, meu querido papai, minha querida mamãe, aprender a lidar com as emoções dos seus filhos é algo muito importante para a sua formação como pessoa. Eu me lembro de uma tirinha da personagem Mafalda. Sabe quem é Mafalda, né? Aquela personagem de história em quadrinhos da Argentina. Ela é uma figura extraordinária. E numa dessas tirinhas que saía no jornal, se eu não me engano, era o Jornal do Brasil, que eu lia, tem muito tempo isso. Aí a mãe estava brigando com a filha, com a Mafalda, pedindo para que ela fizesse algo. E aí a Mafalda, como sempre, retrucava a mãe. E por que eu devo fazer isso? Aí a mãe responde invariavelmente, como toda mãe responde, porque eu sou sua mãe. Aí a Mafalda não pensou duas vezes, respondeu, e eu sou sua filha. E ao que me consta, nós fomos diplomadas no mesmo dia. Ou seja, meu querido, minha querida, você está aprendendo a ser mãe. Meu querido, você está aprendendo a ser pai. E o melhor instrutor para você são as reações dos seus filhos. Ok? Não esqueça disso. Nós estamos aprendendo constantemente. Somos pessoas que vivem uma sequência de aprendizagens. Bom, você tem aí um prato cheio para poder pensar sobre essas coisas. Gente, quando a gente dá uma resposta sensível às emoções e aos sentimentos, nós temos aí a base para toda sorte de tratamento em nossa saúde mental. Eu quero deixar isso bem claro para você. Como é que você cuida da sua saúde mental? Dando respostas a essas emoções e sentimentos que nós carregamos conosco. E também, quando respondemos assim para o outro, nós também estamos tratando do outro. Quando eu dou uma resposta sensível, quando eu dou atenção, quando eu presto atenção nos sentimentos e nas emoções do outro e também nas minhas emoções, isso é terapêutico, entendeu, meu querido, minha querida? Aprender a lidar com as emoções, então, e não só com as emoções, mas também com os sentimentos, é a base para todo tratamento de saúde mental. De tal maneira que ignorar ou negar esses sentimentos e as emoções do outro, ou até mesmo a nossa, pode causar uma série de problemas no futuro, traumas, transtornos que a criança e que você vai carregar para a vida toda até o dia que se dá conta de como é que foi que isso aconteceu. Eu queria deixar aqui um versículo para você, para tratar dessa questão, para você pensar. Olha, gente, isso aí o pastor Irênio está inventando modas. Não, eu não estou inventando moda. A Bíblia diz assim: quem confia no seu próprio coração e sentimentos, quem confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda em sabedoria será salvo. Olha, entender as emoções e sentimentos é um ato de sabedoria.
Ignorá-los ou desprezá-los é uma tolice. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Aprenda isso para a sua vida. Por isso, anote a seguinte informação. Áreas da vida que nós precisamos aprender a controlar nossas emoções e nossos sentimentos. Onde elas acontecem? Como que elas funcionam? A primeira área onde as emoções e os sentimentos se alojam ou se verificam é na comunicação. A Bíblia diz: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Aprenda a controlar suas emoções nos atos de comunicação que você realiza em sua casa, primariamente. Segunda área é a área da paciência. Quem é que tem paciência? Acho que só Jó na Bíblia foi registrado como aquele que tinha paciência. E Moisés foi chamado como o homem mais paciente de toda a Bíblia. Olha, gente, eu não sei onde eles encontraram essas informações, que quando eu estudo a vida de Jó e a vida de Moisés, eu acho que eu tenho muito a aprender, mas que eles eram minhas lições de paciência, eu fico com as minhas dificuldades. O texto de Provérbios 19:11 diz assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Quer aprender a ter paciência? Aprende a ouvir as ofensas que você recebe contra você. Não leve a ferro e fogo toda palavra ofensiva que você escuta. Aguarde, tenha paciência, é isso que é a paciência. Saber esperar o momento certo para você filtrar aquela informação. Outra área muito importante onde as emoções e os sentimentos acontecem: a conduta pessoal, a nossa maneira de agir, a maneira como as pessoas se comportam. 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 5, diz assim: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Eu acho muito importante quando aparece nesse versículo a palavra desejo. Sim, porque todos nós somos movidos por desejos. Todos nós temos desejos, eles nascem de uma pulsão que todo mundo tem, que é a pulsão de vida. O desejo é uma força de viver, é a vontade que a gente tem de fazer o melhor. Nem sempre dá certo. Às vezes pode ser uma pulsão de morte, não é verdade? Mas, na verdade, todos nós trabalhamos isso com a gente. E precisamos aprender a lidar com isso, porque são os desejos que movem nossos comportamentos, nossa conduta, nossas escolhas e até mesmo a maneira como percebemos o mundo. Vamos a mais uma área da vida, onde os sentimentos e as emoções se alojam: os ressentimentos, as mágoas, aquilo que você guarda durante muito tempo na sua vida. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. É verdade, não é, meu irmão, minha irmã? Você que guarda aquelas lembranças: ah, mas minha mãe fez isso comigo. Ah, mas meu pai fez isso comigo. Ou então, você que guarda esses sentimentos: meu filho me tratou mal, meu filho me desmereceu, ele não me deu o convite para a festa que ele foi, etc. Essas coisas bobas, algumas sérias, algumas pesadas até, que nós carregamos ao longo da vida e deixamos que isso se transforme em mágoas que corroem as nossas emoções. E uma última área que eu gostaria de lembrar aqui, onde as emoções e os sentimentos se alojam, que é a nossa ansiedade. Todo mundo tem, viu, meu irmão, minha irmã? Todos nós temos um pouquinho de ansiedade. A ansiedade, ela é parte da nossa vida, porque a ansiedade, ela faz parte dessas expectativas que todos nós desenvolvemos. O problema é quando ela se torna muito exagerada, quando ela se torna muito forte, quando eu me deixo dominar por elas. Então, meu querido, aprenda a controlar sua ansiedade. Todo mundo sabe que você tem.
Todo mundo sabe que eu sou ansioso, todo mundo sabe disso. Mas aprenda a controlar a sua ansiedade. Salmos 94, verso 19, diz assim: Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. É assim que Deus trata da gente, não é? Ele sabe que a gente tem ansiedade. E ele, quando começa a ver que essa coisa vai entrando na nossa vida, vai contaminando a gente, o seu consolo vem na hora certa. Então, deixe Deus consolar a sua vida, meu querido, minha querida. Gente, guarde com você esse versículo. As nossas emoções e sentimentos exercem, então, um papel muito importante em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos. As nossas atitudes, os nossos relacionamentos, as nossas decisões são todas movidas pelas emoções. Então, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Lembra o apóstolo Tiago, quando ele fala dessa pessoa que tem essa dubiedade, essa coisa de andar de um lado para o outro, ser um vacilante, né, em suas emoções. Essa atitude de vacilar nas emoções é que é um problema muito sério para a vida. E quem sabe controlar toda a sua vida acabará experimentando uma vida bem-sucedida. Por isso que eu quero convidar a você a pensar nisso. Existem atitudes negativas que podemos desenvolver em relação às nossas emoções e aos nossos sentimentos. Quer anotar essas coisas também? Atitudes negativas em relação ao sentimento e às emoções, principalmente do outro, também as nossas, não é? A primeira atitude negativa é você tentar reprimir as emoções do outro. Acho que a gente costuma ver isso muito nas casas. Pedir que uma criança pare de chorar, pedir que uma criança não ria tanto. Olha, por que tanto? Muito riso, pouco siso, dizia a minha mãe quando eu era criança. A gente tende a fazer isso, reprimir as emoções. E isso não é uma atitude muito boa. Na verdade, é uma atitude sempre negativa. Negar as emoções, negar que seu filho pode estar triste, negar que seu filho pode ter um sentimento, negar que um adolescente está apaixonado, negar que alguém esteja tendo aspirações para a sua vida. Isso é algo também muito negativo. Dramatização. Você tentar mostrar que está ofendido, fingindo uma coisa que você não é. Dramatizar demais. Tem mãe que chora, tem pai que fica aborrecido, tem pai e mãe que se afastam. E assim, filhos também fazem isso. Fazem pirraça. E essa pirraça vai acompanhando a gente a vida toda, porque a gente tenta seduzir o outro para que pense como a gente pensa. Dramatizar as emoções não é algo bom também, é algo negativo. E por fim, a indiferença. Fazer de conta que não está acontecendo. Ser indiferente às emoções do outro. Achar que o outro não vai ser movido por alguma dor, por algum sentimento ou por alguma euforia. Ser indiferente a isso, fazer cara de alface quando as coisas acontecem. Meu querido, minha querida, evite esses atos negativos quando você for lidar com as suas emoções, para que você não seja alguém negativo. Tem um psicólogo muito um teórico, né, da psicologia muito importante que estudou este assunto. É Maslow. Na verdade, o nome dele é Abraham Maslow. Se você quiser, procura aí no Google, você vai achar. Vai ser muito interessante você descobrir as ideias dele. Ele estudou as emoções. Ele estudou também os sentimentos e reconheceu que eles são necessários. Todos nós precisamos de emoções e sentimentos. Principalmente, eles são necessários para o nosso desenvolvimento pessoal. Crescer é satisfazer
algumas necessidades básicas. E essas necessidades básicas da vida estão ligadas às nossas emoções e sentimentos. Bom, isso faz a gente fazer uma pergunta que eu gostaria de responder de forma prática nessa área. Quais são as aprendizagens necessárias para lidar melhor com as nossas emoções? Será que a Bíblia tem alguma coisa a ver com isso? Eu queria compartilhar com você algumas dessas ações que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a lidar com isso. São 3 ações que eu gostaria que você pudesse anotar, guardar no seu coração e a gente poder fazer isso juntos e juntas. Então, veja bem, a primeira dessas atitudes, a primeira coisa que a gente precisa aprender a fazer é a controlar aquilo que nós entendemos como emoções. O que são as emoções? As emoções são as nossas reações em resposta às situações que vivenciamos. Todos nós damos uma resposta a cada situação que vivenciamos. E isso depende das condições em que nos encontramos. Existem 5 emoções básicas que são classificadas por um ramo da psicologia que eu não sei qual é, mas a Solange nos ajuda depois a lembrar disso. Você tem como emoção o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e o nojo. Tem um desenho animado, um filme muito interessante, um longa-metragem que vale a pena você ver com seus filhos e filhas. Chama-se Divertidamente. Procure esse vídeo no canal de streaming. Ele já é antigo, já tem algum tempo, e você vai ver que essas emoções, elas são muito importantes para a nossa vida. Eu tenho uma notícia boa sobre isso. As notícias que fazem bem para a gente resultam sempre em alegria, assim como as notícias ruins podem causar ameaça à vida da gente. Algumas dessas notícias boas são facilmente notadas, mas outras não nem tanto. E as emoções que elas provocam podem ser muito evidentes ou talvez não. Por exemplo, alguém que está muito alegre é fácil a gente notar, não é mesmo? Ou alguém que tem muito medo, medo de barata principalmente, a gente facilmente nota. Mas tem emoções que nós dificilmente encontramos, podem passar despercebidas, como a tristeza que se disfarça, como uma culpa que a gente carrega o tempo todo, como uma vergonha que carregamos o tempo todo. Ou então um sentimento de ódio que fica alojado no coração da gente. Ou então aquela repulsa do outro, aquele nojo do outro, que você não consegue olhar para a cara do outro, mas você guarda contigo porque você tem que segurar essas emoções. Algumas dessas emoções nos adoecem, elas causam estresse para nós, elas podem provocar até angústia e, quem sabe, melancolia e depressão. Então, aprenda a lidar com as suas emoções. Aprender a conhecer as suas emoções é o primeiro passo para saber como ter controle sobre elas, como fonte de prazer e de felicidade para a sua vida. A Bíblia diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. A segunda coisa que precisamos aprender é a dar valor aos sentimentos. Emoção e sentimento é a mesma coisa? Claro que não. Sentimentos e emoções são experiências distintas, embora estejam aí interrelacionadas. Os sentimentos têm a ver com os nossos afetos, a maneira como demonstramos que estamos alegres ou demonstramos que estamos tristes, ou a maneira como lidamos com o outro que está alegre ou triste. A maneira como reagimos às experiências vividas, a maneira como tratamos o outro e tratamos a nós mesmos e somos tratados,
isso tem a ver com os sentimentos. Os sentimentos, então, na verdade, é o modo como interpretamos as emoções. Gosto dessa definição. O que é emoção? É o que eu experimento dentro de mim. E o que é o sentimento? É a maneira como eu interpreto isso que está acontecendo comigo. De tal maneira que os sentimentos dependem de certas crenças que eu tenho, dos valores que eu tenho, da minha cultura, da minha fé, da minha espiritualidade, depende das minhas experiências passadas, depende das minhas percepções do mundo. Então, os sentimentos, eles acabam sendo mais duradouros e demandam um esforço muito maior da gente tentar elaborar. A pessoa que passa, por exemplo, por uma perda na vida, perdeu o emprego, perdeu um parente querido, sente tristeza, que é uma emoção. Mas a maneira como essa pessoa vai lidar com a sua tristeza vai depender de uma série de fatores que estão relacionadas com o valor que ela atribui àquilo que perdeu. Sentimentos como ódio, decepção, mágoa, inveja podem causar danos sérios para a vida toda, assim como alguns outros sentimentos mais positivos, como a compaixão, o amor, o contentamento, podem resultar em atitudes construtivas para você trabalhar por momentos e de superação na sua própria vida. A Bíblia diz assim: não diga eu o farei pagar pelo mal que me fez. Isso é o tipo do sentimento nocivo, né? Eu vou me vingar. Ele vai pagar, ela vai pagar cada coisa que fez contra mim. O que a Bíblia diz para você fazer, meu irmão, minha irmã? Espero pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Acho que tem gente dizendo amém aí, glória a Deus, porque é isso mesmo. Não queira resolver os problemas somente pela sua força, pela maneira como você imagina. Deixa Deus agir. Deus vai dar a vitória. Deus está cuidando de você. Ele está preparando algo muito bom para você e toda a sua família. Terceira coisa que precisamos aprender: a lidar com o humor, aprender a aceitar as diferentes expressões de humor. Sim, o humor pode variar. O humor é a maneira como demonstramos nosso ânimo, a nossa disposição diante de determinadas circunstâncias da vida. O nosso estado de humor serve como um indicador de que algo pode não estar indo bem com a gente, mas também pode indicar que estamos emocionalmente fragilizados, ou pode indicar até que temos problemas em nossa saúde mental que precisa de ajuda profissional. O nosso humor é como se fosse um termômetro de como nós estamos emocionalmente. E ter variações de humor pode ser uma coisa até normal, pode ser uma coisa até comum, não é? Difícil é a gente analisar quando que ela é nociva ou não, quando que ela é um indicador preocupante ou não. Por exemplo, quando eu estou assistindo o meu futebol e o meu Flamengo joga mal e sofre um gol, eu logo fico triste. Mas se dali a pouco ele conseguir jogar bem e fazer um gol, a minha euforia vai lá no alto. As variações de humor podem ser até repentinas. Elas afetam a nossa conduta, elas causam impactos na vida dos outros, elas observam, os outros nos observam. Então, é necessário buscar sempre algum tipo de ajuda para saber quando não estamos sabendo lidar com as nossas variações de humor. Como que nós podemos proteger o outro contra essas nossas próprias variações, para que isso não interfira nas emoções do outro também? A Bíblia diz assim: não permita que a ira domine depressa o seu espírito,
pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Coisa mais sem inteligência que pode existir é você alimentar ira na sua vida. Só quem perde é você. Eu vou usar uma expressão aqui, que quem alimenta esse tipo de ira, que causa mágoa, ressentimento, que destrói a sua própria personalidade, é como alguém que toma um veneno e espera que o outro morra. Então quem está morrendo por causa da ira é você, meu irmão. Cura essa ira aí, por favor, para que você vá bem e você abençoe todos da sua casa. Amém? Olha, gente, são coisas tão importantes para a gente aprender. Parece que são coisas tão pequenas, mas é bom a gente lembrar que os nossos filhos gostariam que nós soubéssemos que nós mesmos, como pais, que seus pais são pessoas vulneráveis. E gostariam também que eles lembrassem que seus filhos não são de ferro, eles também são vulneráveis, eles podem ser afetados pelas nossas emoções, pelas emoções deles, pelos nossos sentimentos, pelos sentimentos deles, e pelas nossas variações de humor e pelas variações de humor deles. Nós não temos superpoderes, nós não somos de aço, nós somos seres humanos que podem se fragilizar, podem sentir dor, podem ter ansiedade, podem chorar e podem ter satisfação e felicidade. Podem se entristecer, podem ter prazer e podem ser felizes. A grande virtude da vida está em saber lidar com todas esses sentimentos e emoções, a fim de que a gente possa construir relacionamentos saudáveis para toda a vida. Há um conselho que o apóstolo Paulo dá para a sua igreja na época, um conselho importante que vale para os nossos dias atuais. Veja bem o que ele diz lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe a meditação da sua santa palavra nesta noite. Feche os seus olhos, fale com Deus junto comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra. Guarda a nossa vida, Senhor, nesta hora. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender a controlar nossas emoções, nossos sentimentos, nossas variações de humor, para que isso seja um grande instrumento para fortalecer as nossas famílias. Que nós saibamos construir em nossa casa um espaço vitorioso de cuidado uns com os outros, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém. Muito obrigado pela sua presença aqui com a gente, meu irmão, minha irmã. É um prazer ter você aqui com a gente. Bom, nós estamos encerrando a nossa transmissão agora, mas eu quero estender um convite a você. No domingo que vem, nós vamos fazer a celebração do Dia das Mães em nosso espaço. Então, meus irmãos, minhas irmãs da nossa igreja, vamos reunir as mamães para que a gente faça uma linda homenagem a elas, uma confraternização para as mamães no último domingo do mês de maio. Dá para a gente a informação se você quiser participar. Nós precisamos saber com antecedência quem vai estar conosco, para que a gente possa comunicar ali na portaria do edifício onde nos reunimos. Eu agradeço a sua companhia, Deus o abençoe e que dê a você um domingo de paz e de alegria, um restinho de domingo, né, de paz e de alegria na presença do Senhor.